Pará, com ênfase em geoquímica da superfície e ambiental. Trabalhou como geólogo do CIGEL e da Vale, atuando como geoquímico de prospecção, chefe de projetos de prospecção mineral e na organização de qualificação de geólogos e técnicos da Vale. Queria dar boa tarde, Cacá. Tá bom, eu só quero agradecer o convite do Centro Acadêmico de Geologia da UFRN. Para mim é um prazer poder tentar colaborar com os estudantes aí da Geologia da Federal. Bom, o tema da palestra é um pouco longo, mas vocês vão ver que não tem nenhuma complexidade. O background natural para uma unidade de regolito, a unidade de latossolo, em regime de platô de uma superfície geomorfológica, a superfície sul-americana, lá da Serra de Carajás. Bom, antes de começar o bate-papo aqui, efetivamente, eu acho interessante para haver um entendimento aí, um consenso do que de algumas expressões, eu vou definir assim o meu entendimento, o que eu defino, o que eu acho do que significa background, anomalia, são conceitos básicos, mas é interessante eu mostrar assim qual é o meu pensamento, para não haver assim discordância de o que eu falar e do que pode outra pessoa ter uma ideia diferente. E também vamos dizer, dos dois grupos, também definir os dois grupos principais, assim, ou dois grupos importantes de background, né? O conceito clássico de Hawkins e Weber de 1962, um conceito vindo da geoquímica de exploração, eu acho ainda muito atual, é um conceito que eu reputo como muito consistente, elegante e completo e objetivo. Eu acho que os autores, no distante 1962, foram bastante felizes na definição de background, na realidade, de background geoquímico. Eles definiram que é uma abundância normal de um elemento em material estéreo. Isso é fundamental. Então, você tem uma população de rocha que, no ambiente natural, né, você coleta uma amostra de solo, rocha, ou sei lá, sedimento ou água, no ambiente natural, e que esse material é estéril. Vamos dizer, se a gente pegar um gabro, a gente pega diversas amostras de gabro ou dos produtos de intemperismo do gabro, no caso o solo, e aquele gabro não tem nenhuma particularidade. É um material estéril do ponto de vista de gabro. E outra coisa importante que os autores colocaram é que o background representa muito mais, representa um intervalo de valores do que um valor só. Então, quando a gente, o meu entendimento, que é igual ao dos autores, é que a gente tem uma faixa de background e não um valor de background. Eu acho errado dizer qual é o background qual é a faixa de background para determinado meio amostral e determinada população, determinada área. Tá? Então, bom, definir o background como alguma coisa estéril e normal, se a gente tiver novamente um gabro e dentro desse gabro a gente tem uma intercalação de zona mineralizada de níquel, cobalto, ferro, titânio, qualquer coisa dessa, aquela faixa ele não é normal para o gabro, né? Então, a anomalia é exatamente aqueles valores, aquele resultado que fogem da normalidade, né? É um afastamento dos padrões geoquímicos, um afastamento dos valores normais de uma determinada área. Então, aquilo que foge da faixa de background, com valores acima ou abaixo
seriam anomalias positivas ou negativas. E a fronteira entre background e anomalia a gente denomina de limiar. Então, limiar marca, aí sim, pode ser assim, pode ser determinado um valor que separa a faixa de background para a faixa dos outliers, das anomalias. Então, a gente tem um limiar superior, que normalmente é que interessa na prospecção e também na questão ambiental, e um limiar inferior, que seria as anomalias negativas, que em alguns aspectos são muito importantes na classificação geológica e mesmo na prospectiva. Bom, essa definição veio para um termo de background. Para mim, aí o termo de background geoquímico ou background natural são essas faixas de valores em que o ambiente onde foi coletada, a população de dados que foi coletada, não tem nenhuma ou tem muito pouca influência antropogênica. Então, background geoquímico e background natural, repetindo, são amostras, é um cálculo de uma faixa de valores normais dentro de um ambiente com pouca ou nenhuma atuação antropogênica. Aí entra uma coisa, um fator importantíssimo na geoquímica ambiental. Isso inclusive, reportado nas resoluções do CONAMA. O ideal é que a gente tenha para toda e qualquer região, toda e qualquer área, valores de background geoquímico naturais, quer dizer, o que representava aquele valor geoquímico sem nenhuma atuação antropogênica, para a gente servir de base para a comparação com a área já com participação antropogênica. Então, background geoquímico, background natural, seria cálculos em áreas não afetadas ou muito pouco afetadas por fatores antropogênicos. A outra classe de background, tem diversos tipos de background na literatura, uma outra classe que eu colocaria seria o background ambiental. O background ambiental é a concentração, vamos dizer, representativa de uma área que já foi mais ou menos afetada por fatores antropogênicos. Já é uma área que você não pode dizer que os resultados ali são todos naturais. Não, você tem uma quantidade, um percentual de resultados que provém de fatores geológicos, fatores geogênicos, mas pode ter mais ou menos um percentual, um delta-x de valores geoquímicos que são decorrente de atuação antropogênica. E aí eu acho que o nome ideal seria background ambiental, e eu considero que o baseline é um sinônimo para esse termo, que seria a caracterização geoquímica de uma área em que a gente tem mais ou menos a atuação de fatores antropogênicos. E nessas áreas, a caracterização do background dessa área também é muito importante, porque se a gente não tem um background natural para comparar, aquele valor serve de registro histórico. A gente tem o background daquela área naquele momento. E, posteriormente, quando forem coletadas novas amostras, novos estudos nessa mesma área, a gente pode comparar com um background temporal anterior, que seria o baseline ou background ambiental. Tá? Então, são essas 3 ou 4 definições que eu acho que é importante para a gente, quando eu usar esses termos, saber como eu os interpreto. Bom, a partir daí, como algumas perguntas que sempre ficam, todos os valores, por exemplo, são perguntas assim, bastante procedentes e assim, inquietantes para o cientista. Todos os valores
num banco de dados geoquímicos elevados são anomalias? Né? É uma pergunta, assim, eu acho que básica, que todo o pesquisador, todo geoquímico, todo estatístico, trabalhando com estatística aí na geoquímica, deveria perguntar. Um exemplo que eu acho muito legal nisso é, voltando para o gabbro. A gente tem a rocha gabbroica sense estrito, né, street sense, mas ela pode variar desde um leucogabbro até um melagabbro, quase um piroxenito, mas ainda dentro do gabbro. Valores altos de, vamos dizer, cromo, magnésio, são mais altos no melagabbro, são até muito altos em relação ao gabbro sense estrito, mas eles não são anomalias, são valores normais, mesmo que esteja no extremo dos resultados, né? Então, isso é muito claro, que nem sempre valores altos significa anomalia. Essa é uma das questões, a gente vai discutir mais na frente, que alguns métodos estatísticos que nivelem por, vamos dizer, tipo assim, 95 percentil, ou outros métodos que marquem assim, um limiar matemático ou numérico, não são assim seguros na definição de anomalias. Tá? Mas a gente vai ver isso melhor. E como a gente definir background, separar background natural e background ambiental, é outra questão bastante complexa, né? Que a gente não vai tratar aqui, mas é um tema, principalmente em áreas já parcialmente contaminadas pela atuação humana, a gente separar o que é geogênico do que é antropogênico, né? As fotografias anteriores são da região Amazônia, na Serra de Carajás propriamente dito, é onde os trabalhos que eu vou apresentar ocorrem, são áreas nas áreas que a gente coletou as amostras na Serra de Carajás, elas são bastante preservadas, com pequena atuação antropogênica, e, sem dúvida nenhuma, a gente pode classificá-las como uma área de cálculo para background natural ou geoquímico. Essa área também é em Carajás, na região mais arrasada, a norte de Carajás, no Itacaiunas, Rio Itacaiunas, e a gente já vê uma atuação antropogênica aí, com fazendas, desmatamentos e plantação de novas vegetações, né? Uma alteração parcial. Aqui em Natal, uma fotografia antiga, do início desse século, relativamente antiga, e mostra o Rio do Baldo, né, despejando no Potengi, numa área bastante de atuação, com atuação muito representativa, significativa, antropogênica, né? Aqui a gente já tem uma atuação relativamente baixa e bastante forte da atuação humana. Carajás, a gente pode dividir, olhando essa fotografia, geomorfologicamente, em dois ambientes assim bastante claros, dois ambientes maiores. Uma região mais alta de serra, aqui a Serra de Carajás propriamente dita, e outras serras com área menor, a Serra da Redenção também, são o que a gente chama as superfícies mais altas, né? E classificada como superfície sul-americana ou superfície Carajás. Em uma região baixa, relativamente baixa, dissecada, mais arrasada, que classificamos como superfície velhas ou superfície Itacaiunas. Essas duas superfícies, a gente tem alguma coisa intermediária entre as duas, mas não vamos discutir aqui. Mas essas duas superfícies maiores, uma alta e uma baixa, têm perfis de intemperismo bem distintos. E esses perfis de intemperismo também levam
há comportamentos geoquímicos dos metais, dos elementos, bastante distinto entre a região mais alta e a região mais baixa. O perfil de intemperismo na superfície sul-americana, nas serras mais altas, especialmente nos platôs, nessas regiões planas aqui, ela é o perfil que a gente chama um perfil completo. E na região arrasada é um perfil já truncado, dissecado, cortado, ou um novo perfil de intemperismo. Um perfil completo, outra diferença marcante é que o perfil de intemperismo nas serras sul-americanas é bastante profundo, atingindo, em média, no platô, 100 metros de profundidade. A gente tem 100 metros ou mais, mas em média 100 metros de rocha intemperizada ou unidades pedolíticas, enquanto na região arrasada esse perfil é bem menos extensivo, ficando numa média, aí, vamos dizer, de 20 metros, mas variando de zero, quer dizer, rocha florante, até 40, 50 metros. Tá bom? Essas são diferenças. Um perfil completo aqui no platô, é importante caracterizar, perder um tempinho nisso aqui, um perfil completo em cima do platô de Carajás, quer dizer, as figuras geomorfológicas de relevo mais elevados, é caracterizado da base para o topo, a gente teria a rocha fresca e um longo perfil de intemperismo com média de 100 metros. A gente tem uma grande extensão, a maior parte do perfil é caracterizado por rochas saprolíticas, que variam desde um saprock, um saprolito menos alterado, até quase um saprolito fino ou bastante decomposto. Né? Depois do saprolito, a gente tem uma unidade marcante de Carajás, que é a crosta desmantelada, ou o Dirty Crust, que se constitui de cangas e zonas de concreções, nódulos e pisólitos, normalmente com uma concentração de ferro e elementos associados maior, e que grada ou, de forma sharp, tem um contato com a unidade de latossolo. É uma unidade de solo plástico, argiloso, relativamente homogêneo, variando de composição vermelha a amarelada, e que varia de poucos metros, poucos centímetros, até cerca de 12, 15 metros no centro dos platôs. Bom, então, esse é o perfil completo. Esse perfil só ocorre completamente nos centros dos platôs, e essa unidade de latossolo é a unidade que a gente vai trabalhar. Nas encostas e na região arrasada, vamos dizer, na superfície velhas, essas duas unidades superiores, crosta desmantelada e latossolo, não existem, já foram erodidas. São essas unidades, principalmente essa, que sustenta a Serra de Carajás, né, o relevo da Serra de Carajás. Então, na região arrasada, o perfil é constituído por um saprolito de espessura variável e um novo solo, um solo sobre o saprolito, diferente do latossolo, que é um solo sobre essa crosta desmantelada. Tá? Então, o latossolo é uma unidade exclusiva dos platôs de Carajás e ela tem uma característica geoquímica, tem diversos trabalhos sobre isso, bastante distinta, inclusive com a característica que, em geral, de empobrecimento de metais. E essa característica justifica esse meu trabalho de dizer que a gente precisaria calcular um background para o latossolo que é bastante diferente do solo encontrado tanto nas encostas como nessa região mais arrasada. Bom, aqui é um exemplo do perfil de intemperismo na zona da superfície sul-americana. Você vê um perfil, isso aqui é uma fotografia da mina do Igarapé, Bahia,
e a gente tem um grande pacote de unidades de rocha bastante alterada. Aqui tem cerca de 100 metros de profundidade, que é iniciado por aquele latossolo, uma unidade de crosta desmantelada e um extenso perfil de intemperismo, né? Já na região arrasada, a gente tem situações de um solo pouco desenvolvido, às vezes com a rocha já aflorante, e a gente vê a diferença aqui nessa fotografia entre a unidade, vamos dizer, sul-americana, numa unidade ainda preservada da superfície sul-americana, e a região arrasada da superfície velhas, inclusive com alguns blocos ou afloramentos de rocha. Então, só voltando aqui rapidinho, a área que a gente vai trabalhar é a região da Serra de Carajás. Selecionamos 5 platôs de Carajás e coletamos a amostra da unidade de latossolos em 5 unidades e, a partir daí, tentamos caracterizar o background para três metais desses latossolos. É uma área em verde, é a Serra de Carajás, em verde seriam as encostas e em laranja seria os platôs são unidades de topo da Serra de Carajás, a situação de relevo relativamente plana, ondulado, com cotas variando de 550 a 700 metros de altura, enquanto que esse azul seria a região arrasada, que teria um cota em torno de 300 metros de altura, quer dizer, uma diferença significativa. Então, os platôs, vocês notam que são ameboidais, porque eles estão sofrendo um processo contínuo de erosão, e o que segura particularmente esses platôs são aquelas unidades de Dirty Crust que o latossolo estão acima. Então, o trabalho desenvolveu a amostragem nesse laranja, nesse latossolo, em 5 áreas. A área Alvo 12 ou Jacapai, Alvo Itacaiunas e Alvo Guarujá. Os alvos eram grandes, mas o trabalho da gente apresentado aqui só seria no laranja, no latossolo. Também o alvo Ilhéus e o alvo Lilico, né? O que é interessante. Então, essas áreas todas coletamos uma unidade similar, a unidade de latossolo, a unidade regolítica de latossolo. Então, eles são uniformes nesse sentido. São uniformes do ponto de vista de relevo, são coletadas no mesmo relevo, que era o topo dos platôs da superfície sul-americana ou superfície Carajás. E outra similaridade muito importante, para a gente dizer que está trabalhando com uma população relativamente igual, é que todas essas unidades estão posicionadas numa sequência geológica relativamente similar. A formação Águas Claras, que é constituída por metasedimentos, dominantemente meta-arenitos, quartzitos, com intercalações mais ou menos representativas de metapelitos e intrusões, vamos dizer, subordinadas, mas algumas vezes importantes, de corpos gabbróicos. Então, eu tenho justificativas para dizer que eu estou coletando mesma unidade regolítica, o mesmo horizonte regolítico, horizonte de intemperismo, em um mesmo ambiente geomorfológico e assentado no mesmo ambiente geológico. Então, os dados meus de 5 áreas que representam bem, quer dizer, uma amostragem boa desse ambiente, poderia representar realmente o background natural, porque a área é preservada, a área com muito pouca atuação humana, então seria o background natural para essa população regolítica. Aqui, passando rapidinho, isso aqui é uma amostragem de trado, essas quatro unidades
amostragem de metro em metro. Essa porções amareladas tendendo para avermelhada seria o latossolo. Essa unidade, não sei se dá para ver bem, mas meio encaroçada, seriam 3 metros, 2,5 metros da crosta desmantelada, e as unidades embaixo seria já o saprolito bem decomposto. No platô, isso aqui é uma amostragem de trado com média de 10 a 8 metros, diversos. Isso daqui é a área do platô. Para cá a gente começa a descer o platô, seria encosta, e essa amostragem é boa para mostrar o comportamento do latossolo. O latossolo seria essa unidade em amarelo, a crosta desmantelada seria essa área achurada, e em azul, saprolito fino, saprolito decomposto. Bom, o latossolo, ele torna-se mais fino para a encosta do platô, chegando a desaparecer, e ele é mais espesso no centro do platô. Mas é interessante ver que a profundidade dele varia, não é aquela unidade bem contínua, né? A superfície original sul-americana não era provavelmente assim tão plana, ela fosse mais variada. Então, o horizonte de latossolo é variável, mas, em geral, ele é mais espesso no centro do platô e vai desaparecendo para a encosta, ficando totalmente desaparecida, como também a crosta desmantelada nas encostas. Só ocorre no platô. Aqui é um exemplo de um platô lá de Carajás, né? O avermelhado aqui, esse solo, seria o latossolo, e a gente tem aqui a oportunidade de ver um afloramento ou um bloco dessa unidade, que é uma canga, um dirty crust da unidade subjacente. Bom, como foi o método de amostragem? Aqui são exemplos de parte das áreas amostradas, para vocês perceberem ainda a preservação bastante natural da serra, e por isso que a gente pode definir como um cálculo para background geoquímico ou natural. Né? Então, a primeira coisa é caracterizar essas porções onde foram amostradas da Serra de Carajás como área preservada com pouca intervenção antrópica. Então, esses sítios onde a gente amostrou são bons laboratórios para a determinação do background natural ou background geoquímico. Né? E que esse background natural geoquímico, como eu já falei, são fundamentais, importantíssimos no estudo e como registro para estudos e também monitoramento ambiental. Nessa mesma situação, nessas mesmas áreas, Medeiros Filho e Rocha fez um trabalho semelhante, só que coletando latossolo, mas sobre rocha, acima de rochas vulcânicas márficas, quer dizer, num ambiente geológico diferente. Também, nesse mesmo, calculando background natural para sedimento corrente nesse mesmo ambiente, e também calculamos para alguns metais o background natural dessas zonas de concreções, né? Só para mostrar que teve trabalhos posteriores, um desses aí a gente vai comparar. Trabalhos anteriores sobre background natural, aproveitando, eu acho importantíssimo o trabalho aí, porque você pode aproveitar uma área ainda preservada e servir de registro ambiental histórico e futuro. As amostras foram coletadas em todas as áreas numa profundidade entre 20 e 50 centímetros. Em algumas áreas, a gente também coletou amostra de latossolo de metro a metro em trado mecânico, e as amostras foram secas e peneirada a 120 mesh ou 0,125 milímetros. As amostras, depois de peneirada, retirada uma alíquota e foram feita uma abertura por água régia e leitura para ICP-OES.
O resultado que a gente vai tratar aqui é de cromo, chumbo e zinco, mesmo que a gente tenha feito uma bateria bem mais extensiva. Bom, método estatístico adotado. O método estatístico, quer dizer, uma escolha assim, a partir de diversos trabalhos que eu desenvolvi na área e em outros locais. Como eu falei, existe diversos métodos estatísticos para calcular limiares geoquímicos, calcular background e anomalias. Mesmo que eu tenha também aplicado outros métodos, aqui eu basicamente utilizei 2 métodos na definição do background dessas áreas. Um seria o boxplot ou box-heuristic e o outro é o gráfico de frequência acumulada. Vou explicar rapidinho as vantagens desses 2 métodos. O método de boxplot ou box-heuristic, ele tem uma vantagem de ser um método robusto na definição, principalmente do limiar, tanto superior como inferior, mas principalmente o limiar superior que nos interessa. Ele tem um método, ele é bastante robusto nisso e caracteriza bem os outliers, as possíveis amostras anômalas. E que esse método depende só da distribuição da amostra, ele não entra fatores fatores como média e desvio padrão que podem prejudicar essa caracterização de outliers, né? Pode sofrer influência pela presença de outliers. Então, ele estuda quase que é marcado pela distribuição. Outra vantagem desse método é que a criação, a figura boxplot ou box-whisker é uma figura bastante simpática, bastante didática, no que permite ao pesquisador estudar a sua distribuição de dados de maneira bastante objetiva. Ele consegue, nesse gráfico, definir parâmetros como médias, mediana, os quartis, o primeiro, o segundo, evidentemente, e o terceiro, e marcar bem os limiares pelo cálculo definido pelo box-whisker, os limiares superior e inferior e, evidentemente, marcar as anomalias. O limiar entre background, vamos dizer, e anomalias é definido pelo terceiro quartil, o percentil 75, mais a multiplicação de 1,5 e a diferença interquartil, que é o Q3, o terceiro quartil, menos o Q1, que é o primeiro quartil. Então, esse método é um método, para mim, assim, além de ser um pouco matemático, ele é um método também gráfico, muito objetivo, e ele, como eu já disse, é um método robusto, não paramétrico. Ele pode e é ineficiente em alguns casos, por exemplo, quando a gente tem uma quantidade muito grande de amostra próximo, com valores baixos, próximo ao limite de detecção, ou quando a gente tem uma quantidade muito grande de amostras outliers. Quando tem uma quantidade muito grande de amostras outliers, provavelmente é uma população estranha àquela população que a gente considera uniforme. Mas nesses 2 casos, nesses 2 exemplos, nessas 2 situações, o método boxplot talvez não seja ideal, principalmente naquele que a gente tem uma quantidade muito grande de valores baixos. E uma maneira de tentar contornar, e a gente não precisou fazer isso, seria fazer uma transformação de dados para logaritmo, por exemplo, e aplicar novamente boxplot. O diagrama de frequência, ou de probabilidade de frequência ou probabilidade acumulada, é um gráfico um método eminentemente gráfico, né? Ele distribui os valores, as amostras
desde o menor valor até o maior, marcando em valores percentuais ou não, e a partir dessa distribuição, a gente pode definir processos ou separar populações a partir da quebra dessa figura, dessa curva de valores. E é um método que normalmente marca muito bem, define muito bem o que seria valores outliers, valores fora da normalidade, valores provavelmente anômalos. Então, para marcar principalmente o limiar superior, o diagrama de frequência é um método robusto, cientificamente robusto. Ele tem um problema, e muita gente questiona, porque, como é um método essencialmente gráfico e interpretativo, ele pode ser um método que entra um grau de subjetividade. Eu acho isso aí uma crítica assim, que não procede, porque esse grau de subjetividade é inerente a uma propriedade do pesquisador e do cientista. Quer dizer, a gente não depende de um número matemático. Entra aí o conhecimento, e para você fazer a interpretação, você tem que conhecer seus dados, não só os dados, vamos dizer, analíticos, mas o conhecimento geológico. Então, eu acho a frequência acumulada, apesar de muita gente não considerar como método de definição dos parâmetros estatísticos, um método assim de... Esse trabalho eu fiz simplesmente a conjunção dos dados de Box-Wilson de frequência acumulada, e interpretei os dois dados e verifiquei se os limiares definidos pelos dois métodos seriam muito diferentes. Se ele fosse muito próximo, eu escolheria, por ser uma coisa mais matemática, o método de Box-Wilson. E se fossem muito diferentes, eu pesquisaria mais outros métodos estatísticos. Então, agora eu vou mostrar já os resultados para chumbo, zinco e cromo. Para a área toda, juntando os 5 alvos num cálculo só, que seria o background realmente do latossolo na formação águas claras, e também mostrar algumas características diferentes de cada área. Bom, então, aqui estão os resultados, vamos dizer, os resultados dos parâmetros. Nós vamos se deter mais nas interpretações dos gráficos. Aqui é o caso da análise de chumbo em todas as áreas. São 1.110 amostras, quer dizer, um número muito representativo de amostra, de dados geoquímicos, né? Isso nos deixa tranquilo do ponto de vista de representatividade numérica. Bom, olhando o Box-Wilson em 2 conformações e o dado de frequência acumulada, a gente observa que fica claro que existe uma população de valores mais baixos, tá? É marcado principalmente nessa quebra de frequência acumulada. Esses valores mais baixos são valores relativamente próximos ao limite de detecção, são valores de amostra com muito baixo teor de chumbo, que eu considerei como o background iniciando mais ou menos nessa quebra, que representava o Q1, o primeiro quartil do Box-Wilson. Então, esse seria o limiar inferior do background. E o limiar superior do background seria, no Box-Wilson, o Whisker superior, naquele cálculo que eu falei, Q3 mais 1,5 vezes
a diferença interquartil, que daria esse traço. Aqui seria o limiar superior. Então, o background variaria desde o Q1 até o whisky superior. A amostra acima desse limiar seriam amostras anômalas, né? Os resultados no box whisky foram relativamente semelhantes ao da frequência acumulada. A gente tem uma ligeira quebra aqui em cima e o limiar da frequência acumulada difere um pouco, abrange mais a amostra anômala que no box whisky. Então, em resumo, a gente teria uma população de quase 15% de amostra com valores baixos de chumbo, seria a amostra, entre aspas, de outliers negativo. Agora, o restante das amostras, que você vê é quase uma reta aqui, no gráfico de frequência acumulada, ele ocorre como se fosse um comportamento normal e seria dentro da faixa de background. Então, estabeleceu-se a faixa de background para chumbo de 20 ppm, que é o primeiro quartil, a 93 ppm no whisky superior. Então, de 20 a 93, a gente teria a faixa de background. Valores acima ou abaixo desses seriam anomalias. No gráfico de frequência acumulada, o limiar, o limiar superior, em vez de 93, era igual a 90 ppm, quer dizer, uma diferença muito pequena. E essa faixa, esse limiar superior de 90 ou 93 ppm, corresponde ao percentil 99. Então, de uma maneira geral, em todas as amostras, a gente juntando no mesmo banco, apenas 1% das amostras eram anômalas no solo do Águas Claras. Agora, quando a gente faz o box whisky para cada alvo trabalhado, a gente vê algumas diferenças relativamente fortes. Em vermelho é o alvo 12, o Jacapai, em verde o Guarujá, em azul o Ilhéus, esse magenta é o Itacaiunas e esse amarelo, laranja é o Lilico. Aqui é a análise de box whisky. A gente já tinha visto que essa amostra, do ponto de vista de unidade regolítica, de geomorfológica e geológica, são relativamente semelhantes. Mas quando a gente coloca os dados estatísticos de cada unidade, a gente vê algumas diferenças. Por exemplo, o alvo Guarujá, ele tem uma quantidade de valores bem maior de chumbo do que as outras unidades. Vamos dizer, o alvo Ilhéus tem os valores mais baixos de chumbo. A diferença não é tão significativa, mas claramente existe diferença. Se eu tivesse só estudado um alvo, os meus limiares seriam talvez diferentes, principalmente se eu estudasse só essas unidades, essas sequências aqui, vamos dizer, que tem valores menores. Então, isso aqui, a gente marcaria o background, você verifica que, de certa forma, a faixa de background por alvo tem algumas diferenças, e essa aqui é o geral, né? O limiar inferior do Guarujá é 43, enquanto o geral seria 20. O valor limiar superior do Lilico é 34, quando o geral é 93. Então, para mim, aqui fica um primeiro ensinamento básico. É importante, quando você vai fazer uma amostragem, mesmo de uma unidade considerada similar em todos os aspectos, a gente fazer uma amostragem mais arealmente mais representativa. Essas diferenças são geogênicas, né? O Guarujá, por exemplo, tem uma sequência mais representativa de alguns pelitos manganesíferos
que absorvem chumbo e dão valores mais altos de chumbo. As outras unidades são, os pelitos são menos magnesíveis com menor teores de chumbo. Vamos repetir isso para todos os alvos, eu vou entrar em menos detalhe, mas mostrar como, de certa forma, se repete, né? Para zinco, o que é interessante e diferente de chumbo, a gente tem uma sequência de valores normais, né, de background, mesmo que tenha alguns valores um pouco mais baixos, mas eu ainda considerei o limiar de Q1 como o limiar inferior de background. Isso aí é realmente discutível, né? E para o limiar superior, marcamos novamente o whisky superior ou essa quebra, clara quebra, que é por isso que eu digo que o diagrama de frequência é um diagrama que marca muito bem, em muitos casos, ou na maioria dos casos, o que é outlier, o que são amostras anômalas, né? O que é bastante interessante no zinco é que a gente tem uma quantidade bem maior de amostra anômala em relação ao chumbo, mas a quantidade de amostra aqui não é tão significativa, corresponde a 3% das amostras são consideradas outliers, tanto no desenho de frequência acumulada como de box whisky. O limiar superior no cálculo de box whisky ou box plot é 31 ppm. E o cálculo definindo essa quebra aqui na frequência acumulada é de 34 ppm. Você vê que são muito próximos. E o percentil varia de 96 a 97 percentil, ou seja, 4% daquele universo em torno de 1.000 amostras são anômalas, são outliers positivas, né? São outliers positivos. Nas unidades, por unidade, os resultados são relativamente similares. Você vê que em 4 áreas a gente tem resultado muito parecido na distribuição do box whisky, diferente de chumbo, que tem uma variação maior. Aqui, 4 áreas têm resultados muito similares em termos de limiares e de box para zinco. Uma unidade, o alvo 12, apresentou resultados maiores para zinco, mas não significativamente maiores. O que a gente tem são diversas amostras claramente anômalas de zincos, que novamente estão relacionados, aqui no Guarujá principalmente, a unidades pelíticas manganesíferas, que captam metais, principalmente zinco, cobalto e manganês, zinco, cobalto e chumbo, né? Então, são resultados para ele. A gente não vê o Guarujá, se a gente fizesse individualmente, o Guarujá teria um limiar de 32 ppm, próximo do 31. O próprio alvo 12, que teria um limiar maior, seria 44, que é relativamente próximo de 31. E os limiares inferiores, só no alvo Guarujá, que é relativamente alto. Finalmente, temos o resultado de cromo. Ele se assemelha com a distribuição do zinco. A gente tem uma boa quantidade de amostras que a gente pode ser considerado normal dentro do background e uma faixa claramente anômala, outliers, né? Então, definimos a nossa faixa, o limiar superior na quebra aqui da curva de cromo, que aqui talvez não esteja muito clara, mas alguma coisa nesse sentido aqui, e também no box whisky, que é bem definido por aquela fórmula, né? Então, a diferença no box whisky, o limiar superior
foi definido como 253 ppm e pela gráfico de frequência acumulada foi caracterizado como 250 ppm, quer dizer, diferença novamente muito próxima uma da outra. E, mais uma vez, a gente definiu o limiar por aquele definido pelo box plot. E esse limiar corresponderia ao percentil 96, ou seja, 4% das amostras apenas seriam outliers positivos. Nas áreas, a gente não vê uma diferença muito grande entre as 5 áreas. As amostras, os outliers, caracterizados em todas as áreas, principalmente no ilhéus, com valores mais altos de cromo, se deve a uma presença mais representativa de corpos gabróicos, que dariam as anomalias de solo no ambiente dominantemente arenítico e pelítico, né? Então, são, novamente, os outliers facilmente explicados e de natureza, evidentemente, geogênica. Bom, então, o método estatístico seria esse, uma conjunção de 2 métodos, muito mais gráfico e matemático também, e quando os valores definidos nos 2 gráficos se aproximam, a gente considerava como válido, né? E foi esse o método que a gente adotou. O que ficou assim patente é que, para alguns elementos, principalmente no caso aqui de chumbo, as variações na área são significativas. E talvez esse limiar tão rígido, dado tão alto, dado pela frequência acumulada e Box-Swiss, mesmo que seja estatisticamente correto, poderia, como sugestão, a gente definir um segundo limiar superior de background mais conservativo, para, vamos dizer, para estudos ambientais. O background definido mesmo seria o que apresentamos aqui, mas a gente, a título de, vamos dizer, de investigação ambiental, a gente poderia definir um background 95, percentil 95 ou 93, como um limiar ambiental de alerta ou mais conservativo. Isso aí ia depender do objetivo aí do trabalho ambiental. Então, em síntese, o trabalho, a gente teve 5 áreas trabalhadas com características semelhantes, em ambiente com pouca intervenção antrópica, ou seja, a gente calculou o background geoquímico ou natural, fizemos um tratamento, um parcial tratamento tipo Explored Data Analysis, que é o EDA, que é uma conjunção de dados, de parâmetros, de valores com interpretação gráfica, e as diferenças de background nas áreas refletem fatores geogênicos, fatores ligados principalmente a critérios litológicos. Poderia ter algumas variações devido à profundidade do latossolo, ou seja, seriam critérios pedogênicos. Bom, algumas discussões aí para completar o trabalho. Primeiro, Medeiros e Rocha, em 2016, fizeram esse mesmo trabalho no platô de Carajás, noutra área do platô de Carajás, agora assentado o latossolo sobre uma sequência do grupo Grão-Pará, que seriam rochas vulcânicas, principalmente rochas vulcânicas básicas com algumas formações ferríferas intercalares, né? E comparamos o resultado do background feito da mesma forma, o mesmo método estatístico, como também o mesmo método de análise de preparação, e verificamos, vamos se prender só no limiar superior, a gente viu que, para chumbo,
o limiar superior na formação águas claras é muito maior do que no latossolo sobre vulcânicas básicas. Ou seja, aquele fator de chumbo associado a pelitos contribui para um background muito superior do chumbo na formação águas claras que na vulcânica Grão-Pará. Parasítico também, novamente o fator, vamos dizer, de geogênico de alguns pelitos manganesíferos levar o background, o limiar background superior de zinco a 31, quase 2 vezes maior do que o background superior do latossolo sobre vulcânicas básicas. Já para cromo, os limiares superiores sobre rochas vulcânicas básicas do latossolo é superior à das sequências das formações águas claras, enquanto que nas vulcânicas básicas do solo da vulcânica baixa o limiar superior é 310, nos sedimentos, vamos dizer, nos solos sobre o sedimento águas claras 253, e esse valor de 253, em grande parte, são também relacionados, em parte, a rochas, aos cabos, né? Mas, então, o que eu queria mostrar aqui, eu queria mostrar que, apesar essas duas unidades têm similaridade da unidade regolito, que é a mesma latossolo sobre crostas, ela tem a mesma característica geomorfológica, estão no topo dos platôs da superfície sul-americana, dos platôs da Serra do Carajás, mas tem uma diferença no tipo litológico subjacente que reflete decididamente na faixa de background para diversos metais. Então, novamente, a importância de entender o contexto geológico e na separação, talvez, de ambiente geológico, na caracterização e na definição de faixa de background. Falta apenas mais 2 slides. Bom, outra maneira, a questão seria comparar a faixa, o limiar superior da formação águas claras que definimos nesse trabalho, com limiares orientadores da resolução do CONAMA para solo, né? Eu apresentei essa tabela, a gente vai discutir um pouco. O limiar superior, quer dizer, o background natural, sem nenhuma atuação antropogênica de chumbo na formação águas claras é 93, enquanto os dois limiares que eu coloquei aqui do CONAMA, limiares de legislação ambiental, o valor de prevenção e o valor de investigação, o valor de prevenção é menor do que o 93, é 72, e o valor de investigação é maior que 180. Então, 93 ppm ficaria no meio desses dois limiares ambientais, né? Mas já estava superior ao valor de prevenção. O zinco, o limiar superior da formação águas claras é muito inferior aos valores estabelecidos pelo CONAMA. E o de cromo é nitidamente superior aos 2 valores do CONAMA. E esse valor aqui, novamente, repito, é um valor geogênico, mas é bem superior a todos os 2 valores definidos no CONAMA. O valor de prevenção, vale ressaltar, e é importante dizer, é estabelecido não por background, é estabelecido com base em ensaio de fitotoxicidade ou em avaliação de risco ecológico. Então, é um limiar, um valor de prevenção que é estabelecido e que deve ser cumprido, né? Agora, única... Tá. E os valores de investigação são diversos valores de investigação. Aqui a gente colocou o agrícola, mas teria o residencial, o recreativo, que são valores que foram derivados com base em avaliação a risco de saúde. Então, entra na definição desses valores pelo CONAMA, entram diversos estudos aí biológicos de saúde humana. Então, são valores que, a princípio, têm que ser respeitados. Bom,
A resolução do CONAMA, ela levanta a necessidade também da gente calcular, aí entra a geologia, o valor de referência de qualidade, o VRQ, que é a concentração de determinada substância ou elemento que define a qualidade natural do solo. Então, essa definição de qualidade natural do solo seria, aqui no nosso estudo, o background. É importante esse valor de referência para a gente perceber que valores altos não são de contaminação, vamos dizer, contaminação causada pelo homem, podem ser valores naturais. Então, a resolução do CONAMA estabelece ou sugere que esses valores de VRQ sejam estabelecidos pelos órgãos ambientais de cada estado, né? Alguns estados, como Minas Gerais, São Paulo, já têm esses VRQs estabelecidos, eu acho que, inclusive, mais de um estudo, né? E ainda a gente pode ler na resolução do CONAMA que cada estado, isso aqui que eu acho importante, poderá estabelecer por elemento, por substância, um único VQR, um VQR regional, um background geoquímico, ou um baseline geoquímico regional por estado, ou um VQR para cada tipo de solo. Tá? Então, o VQR, que pode ser definido pelas unidades estaduais de meio ambiente, pode tanto ser um VQR regional, né, como um VQR por tipo de solo. Aí a gente teria que caracterizar quantos VQR seriam necessários, né? Bom, para terminar, novamente falamos da importância a importância, primeiro, de caracterizar um background natural, é fundamental, mas caso você não tenha, você caracteriza o background de ambiente, então, ou baseline, que seria uma referência histórica, um registro histórico, geoquímico, para aquela região, já que, com alguma atuação antropogênica, mas que seria de referência temporal para trabalhos posteriores e outros tempos, quando foram feitos, por ter alguma base de comparação, né? Como a gente mostrou que, mesmo considerando o mesmo ambiente pedolítico, o mesmo ambiente geomorfológico, a gente tem situações com variações do limiar superior, poderia ter variações geoquímicas de distribuição de dados, uma sugestão que, além do background definido, background natural, background geoquímico, ou baseline definido pela estatística, pelo método, a gente pode adotar como a prevenção um background, vamos dizer, mais conservativo. Aí a sugestão é um percentil 95, ou percentil 93. Outra sugestão e discussão é considerar os valores de referência de qualidade, o VRQ, de cada estado, como que a gente deveria efetuar o cálculo desses VRQ, considerando aspectos geológicos, regolíticos e geomorfológicos, né? Então, separar diversos VRQ. Talvez não sejam tantos VRQ como poderia se pensar, se a gente considerar principalmente um fator de separação, as grandes superfícies de relevo, por exemplo, em Carajás, talvez 2 superfícies de relevo, e dentro dessa superfície de relevo a gente analisar, separar pelas grandes ambientes geológicos. Então, eu acho que esse trabalho seria muito interessante, porque a gente teria uma referência mais segura. Recentemente, o ITV, o Instituto Tecnológico da Vale, fez uma amostragem ampla em Carajás,
de solo, sedimento corrente e água, e definiu um baseline, um background para diversos elementos, para uma grande série de elementos, que seria um background regional para a área. É um trabalho assim de grande peso, com bastante consistência acadêmica e científica, e que é uma referência do ponto de vista de cálculo de um VRQ regional ali para Carajás, um trabalho de referência nacional e internacional. Uma sugestão é que esse trabalho do ITV ou de outros órgãos seja agora detalhado para particularidades geomorfológicas e, evidentemente, de ambiente geológico, para ter mais consistência e aproveitar que ainda parte da serra, uma boa parte da floresta de Carajás ainda tem uma área de preservação muito boa e que a gente pode calcular exatamente o que é o objetivo do CODAMA. Se possível, a gente sempre ter o background natural, o background geoquímico. Agora, uma sugestão aí mais para mais assim do ambiente da sociedade é que eu jogue isso tanto a academia como as associações de geólogos poderia discutir, era sugerir, eu não sei se já foi sugerido, é possível que sim, mas sugerir uma espécie de obrigatoriedade de se definir baseline para os principais elementos tóxicos na área de influência de grandes empreendimentos residenciais, industriais, químicos, antes do início das grandes obras. Então, seria uma resolução, uma lei que todo empreendimento residencial, industrial e mineiro de grande porte deveria, antes de iniciar as suas principais obras, fazer uma amostragem de solo, água subterrânea e, quando compreender, de sedimento corrente e água superficial, e definir o valor de referência de qualidade ou de baseline. Seria um registro histórico que também seria uma maneira, seria um registro geoquímico ambiental e que serviria de base para os órgãos ambientais controlarem possíveis contaminações em avaliações posteriores. Eu acho que é uma sugestão que vamos dizer, que é relativamente simples, que poderia ser adotado e que reflete uma necessidade, principalmente na região urbana, da gente ter um controle maior das geoquímicas de metais tóxicos. Então, era isso que eu tinha que apresentar. Queria dizer, Cacá, muito obrigada por ter aceitado o tema. Porque também mostrar tudo ser daqui, também da FRN, da geologia, mostrar. Primeiro, a área de garimpo, né? Eu acho que a área de garimpo, por si só, é uma área geologicamente muito perturbada, né? Então, a sugestão numa área de garimpo é a gente estender a amostragem para fora do garimpo e incluir o garimpo, primeira coisa. Então, a gente poderia tratar os dados de vamos dizer, menos contaminados, que seria a área do entorno do garimpo, e calcular o nosso background lá. E incluir também as amostras do garimpo. A maioria, teoricamente, pelo menos para os elementos alvos do garimpo, ouro, cobre, sei lá, deveriam, boa parte, ser anômala. Mas para o cálculo, vamos dizer, do background, que seria um background claramente ambiental, a gente deveria estender uma área maior, tá ok, Cezinha? Assim, para a gente ter uma área menos perturbada, aí incluir também. Aí a pergunta, deve incluir as amostras do garimpo? Sem dúvida, sem dúvida.
ele pode não ser residual, mas são amostras hoje da superfície. Tem que incluir mesmo. O Diogo. O Diogo. Cacá, se poderia falar um pouco sobre a estratégia de mapeamento de compuseiros na exploração mineral, vejo que alguns pesquisadores reconhecem como uma ótima estratégia para análise de perfis. Bom, a história dos cupins, sempre essa pergunta aparece, agora mesmo eu dei um curso e o pessoal também perguntou isso. Ela foi muito defendida em algumas regiões da África, né? E utilizada quando? Os cupinzeiros, eu tenho diversas fotografias de cupinzeiros de Carajás, são verdadeiros montes, para quem não viu, são os morrinhos assim, de cupins, né? De termitas que constrói. E essas termitas, para quem defende a amostragem cupinzeiro, seria uma amostra que as formigas, os cupins, pegam lá de baixo e trazem para fazer a sua casinha, o seu monte em cima. Então, quando você coleta o cupinzeiro, a amostra do cupinzeiro, você está pegando a amostra mais profunda do solo. Tá? Isso seria, inclusive, uma proposta para ambientes geológicos, ambiente pedológico, em que a unidade superior é transportada, ou seja, a gente tem dificuldade de definir a anomalia subjacente. Ambiental não tem, mas principalmente para prospecção. A questão, um consultor aí da Vale que nos visitou no início do século, o Frei Siné, ele foi taxativo, ele foi bem opinoso na questão aí da amostragem do cupim. Ele disse que em ambientes, vamos dizer, semiáridos, talvez a amostragem de cupim fosse válida, porque o bichinho ele não pega a amostra seca, ele teria que descer até próximo ao lençol freático, em ambiente árido, semiárido, o lençol freático que é mais profundo, e pegar a amostra lá de cima e levar para construir a sua casa. Mas no tropical úmido amazônico, os cupinzeiros não precisariam fazer esse esforço, só se fosse burro de cavar. Ele pode coletar o solo úmido ao redor ali. Então, a amostra do cupinzeiro, teoricamente, ou provavelmente, representa o próprio solo que a gente coleta aí ao redor do cupinzeiro. Então, não teria muita diferença. E isso é o argumento teórico aí do Frei Siné, que eu concordo, mas muita gente ainda diz, mas eu coletei o cupinzeiro e o resultado deu maior do que o do solo. Bom, são as coisas ocasionais que ocorrem na geoquímica e não quer dizer que aí embaixo ia ter uma anomalia. O Gustavo Oliveira também fez uma pergunta. Ele primeiro começa parabenizando você, Cacá, pela apresentação e pergunta se você já experimentou geobotânica ou geoquímica de gases. Não, geoquímica de gases não. Eu vi alguns trabalhos aí em Goiás e a gente não fez na prática, na prospecção. A geobotânica, que eu acho que merece muito mais um biólogo coletar do que um geólogo, a gente tentou fazer isso em algumas áreas lá em Carajás como estudo orientativo. Na verdade, eu trabalhei junto com outros geoquímicos, aí, a Noelle, principalmente, uma geoquímica canadense, e os resultados não foram assim conclusivos, não foram bons. Agora, o ANAD, lá da Austrália, recentemente tem apresentado alguns trabalhos da ampliação da amostragem da biogeoquímica nos terrenos, vamos dizer, desérticos da Austrália, com resultados bem interessantes. Bom, é um campo, e ele está defendendo bastante isso aí, principalmente aonde? Novamente, quando a gente tem uma unidade regolítica transportada que não reflete bem, ou não reflete o substrato, a rocha embaixo. Né?
mas eu não tenho. E outra coisa, eu acho que se a gente praticar isso aí, eu acho que é multidisciplinar, além do geólogo, a gente teria que ter a presença do biólogo aí nos ajudando. Cacá, você tocou nesse assunto da geobotânica, eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que muitas pessoas também. Você poderia dar uma pequena explicação de como seria Bom, isso? na amostragem de solo, solo seria a amostragem de solo, que é uma coisa interessante do solo. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa fundamental. Eu esqueci de dizer e é importante. Eu fiz uma comparação com o CONAMA. Aquela comparação não é correta. Por quê? O resultado do CONAMA, eu fiz uma comparação até para provocar e eu esqueci de mostrar, de definir essa provocação. Os resultados estabelecidos pelo CONAMA são com amostra com granulometria abaixo de 2 milímetros, são amostras relativamente grosseiras que você peneira e moe e analisa. Enquanto o trabalho que a gente desenvolveu aí foi uma amostra bastante fina, com solo a 120 mesh. Então, os resultados que eu apresentei para o Águas Claras, teoricamente e na prática mesmo, seriam maiores, sem nenhuma dúvida, que do resultado do CONAMA. Então, aquele valor de cromo que deu muito mais alto que o do CONAMA, se a gente tivesse feito com 2 milímetros, teria sido muito mais baixo. Né? Eu deixei isso para alertar, porque é muito comum a gente comparar o resultado do CONAMA quando os métodos analíticos e de amostragem são diferentes. A gente tem que ter esse cuidado. Tá? Bom, respondendo a você, Mariana, então, a análise de a biogeoquímica, enquanto a gente coleta solo, sedimento de rio, rocha, são amostras bem naturais para a gente como geólogo, a amostra de biogeoquímica procura captar a seiva adquirida pela raiz e pela planta e que nessa seiva tem os metais que refletem a rocha subjacente e é distribuída por toda a planta, desde as folhas, o tronco e as raízes. Né? Então, a amostragem biogeoquímica é você separar determinado, vamos dizer, parte da planta e amostrar. No trabalho que a gente fez em Carajás, a gente coletou folhas aí sim, a gente coleta a folha e da mesma planta, né? Coleta a folha de determinadas plantas e faz a preparação física, lava bem, seca, moe e analisa. Um dos primeiros problemas, é um problema grave, é que os resultados que em solo, em alguns casos, já são bem baixos, na biogeoquímica ainda são bem mais baixos. Então, o método analítico tem que ser o mais preciso possível. Né? Outra coisa, tem gente que defende que, além de ser a folha da mesma planta, tem gente que defende, aí eu não sei, eu não tenho grande experiência nisso, que seriam plantas com a idade mais ou menos igual, próxima, ou seja, que tenha tido mas isso aí eu não tenho. Então, tem toda essa complexidade, mas o processo é bem geológico também, as raízes lá embaixo. E se a raiz for quanto mais profunda, por isso que lá na Austrália eles definem alguns tipos de vegetação que tem um enraizamento bem profundo e pode captar a amostra bem, que ultrapasse aquela zona de horizonte transportado. É outro problema lá em Carajás, as raízes em Carajás, em geral, são relativamente rasas. Então, os resultados não vai pegar normalmente a amostra muito profunda, que aí pode pesquisar alguma planta com maior profundidade. Sim. O Cura Filmes, ele deu um comentário sobre como você fez, sobre a pergunta do Diogo, que a Nepel fez estudos de gases na Bahia, mas os resultados não foram bons.
Para É só Noelle, que é uma geoquímica, eu Noelle. realmente não me lembrava, e eu agradeço aí o Fernando que está mandando. Um abraço, Fernando. Pronto, o Fernando também fez um comentário nessa última resposta sua, que na Amazônia as árvores não têm raízes profundas. E o Rogério Caron, ele fez uma pergunta para você. Kaká, como você espera o comportamento de elementos de menor concentração em rochas, em latossolos do topo do platô? Seria possível diferenciar as anomalias do background natural? Bom, eu acho que o Caron está refletindo aí, ele bota elementos com muito baixo concentração, como índia, a platina, e para o latossolo. O latossolo, e Caron conhece muito bem isso, é um horizonte assim bastante depletado, empobrecido de elementos, né? E os valores que já são empobrecidos lá embaixo provavelmente ainda são mais discretos lá em cima. Agora, alguns elementos de latossolo e o trabalho que a gente desenvolveu no Breves é assim extremamente didático, eu acho que é exemplar. Alguns elementos com teores baixos, subjacentes, permanecem no latossolo, como é o caso do molibdênio, bismuto, tá? Então, Carol, respondendo sua pergunta, o cálculo do background seria feito, né? Mas teria muita dificuldade, por quê? Porque a gente teria a grande maioria das amostras com valores próximos abaixo do limite de detecção. Quando ocorre isso em qualquer elemento, os valores, vamos dizer, a faixa de background não fica um negócio muito seguro, né? Existem métodos aí de tentar corrigir esses elementos, mas eu não adoro. Então, o que a gente consegue é apenas caracterizar a amostra que foge desses valores muito baixos, que seriam anomalias. Então, Carol, dá para diferenciar o que é background e anomalia para esses elementos? Simplesmente daria para os casos em que eles realmente derem, naquele gráficozinho, principalmente no gráfico de frequência acumulada, aquelas amostras que fogem do padrão. Tá? Agora, o que me preocupa, Caron, seriam amostras que teriam muita amostra um pouquinho acima do limiar, que talvez fosse anomalia, mas que ficaria difícil de dizer que era anomalia. Mas, em resumo, calcular o background para elementos muito empobrecidos no latossolo é um problema. Definir a anomalia, a gente define se com aqueles poucos ou com aqueles resultados mais positivos. Agora, essas são só... A gente poderia perder algumas anomalias, eu quero dizer isso. Sim. Eu acho que o pessoal não tem mais perguntas, eu acho, nem comentários. Então a gente vai finalizar por aqui. Kaká, novamente, muito obrigado por ter participado, por ter falado desse tema, por ter trazido. Eu vi que você, eu não sei, você usou muitas referências suas, né? Então, obrigado por ter trazido dados feitos por você. Acho que isso foi super interessante. Então, é só isso. E também tem que fazer um convite a que você possa comparecer ou dar também outras palestras nos nossos eventos acadêmicos, como a Semana de Geologia, assim, quando a gente tiver retorno. Então, se você quiser deixar algumas últimas palavras, pessoal. Bom, primeiro agradecer ao Centro Acadêmico, eu fico sempre à disposição de colaborar. Foi um prazer rever, pelo menos aí textualmente, diversos colegas. E dizer que uma coisa que eu não falei, que grande parte desses dados, a maioria das partes dos dados que eu usei, foram dados da minha dissertação de mestrado, que é outra coisa interessante, né? Eu, agora que eu estou em casa, eu revi esses dados, como é legal pegar dados que eu tratei de uma maneira na dissertação e a gente pode fazer um update de interpretação, né? Sempre é possível fazer isso. Sim.
É, é, E é, fica à disposição da CAGERN, né? é, é,